Bom dia, Tô. Tá gravando? Sim, agora tá. Bom dia a todos. Nós somos do curso de Zootecnia em Marechal Cândido Rondon e essa matéria é a matéria de Física apresentada pela professora, a nossa discente, Heloísa Matei. As pessoas que compõem esse trabalho, as docentes, são as alunas Júlia Bes Fontana, eu, Larissa Paola Favreto, Mariana Bielewski Figueira e Natália Stavinsky Pereira. O tema do nosso trabalho, que será apresentado agora, é termometria. Bom dia, eu sou a Júlia Rossetti Bes Fontana e, eu vou começar falando sobre o que é a temperatura. E ela é uma grandeza física escalar que pode ser definida como uma medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Ou seja, quanto maior for a agitação molecular, maior vai ser a temperatura do corpo e mais quente ele vai estar, e vice-versa. E daí aqui a gente tem duas imagens que ilustram isso, né? Desse lado, a gente tem os pontinhos azuis que eles demonstram que o corpo está frio. Então, como a gente pode observar, as moléculas elas não se mexem muito, a velocidade delas é menor. Já ao lado, que as moléculas estão em vermelho, porque significa que o corpo está quente, elas estão numa velocidade muito maior. Pode passar. Pode passar. Bom, e ainda falando sobre as temperaturas, elas apresentam uma substância de 3 estados, que é o estado sólido, que ele possui uma forma definida, independente do recipiente que ele vai ser colocado. E daí a gente tem o segundo estado, que é o estado líquido, e nele a substância ela assume uma forma de acordo com o recipiente que ela é colocada. Né? E assim como o sólido, o estado líquido ele possui um volume invariável. E por último, a gente tem o estado gasoso, que ele apresenta as moléculas totalmente separadas umas das outras, e a sua forma e o seu volume, eles são definidos unicamente em relação ao recipiente que a contém. Pode passar. Aí aqui a gente tem três imagens que eles ilustram isso, né? O estado sólido, que ele está sendo representado pelo gelo, a gente pode perceber que as moléculas elas estão todas agrupadas e é desse jeito que ela vai ficar. Pode ser colocado em qualquer lugar, ele vai ter só aquela forma. E daí aqui a gente tem o estado líquido, que foi representado pelo copo de água, e a gente observa que ele é agrupado, porém ele tem algumas fissuras, e o estado gasoso, que ele é completamente separado. Pode passar. Bom, e o que é a termometria, né? Ela é a ciência que estuda a temperatura dos termômetros e das escalas termométricas. E a termometria, ela pode ser utilizada em várias aplicações, desde como uma ferramenta para auxiliar para descobrir como que está o nosso estado de saúde, né? Como é o caso do termômetro, que ele mede a nossa temperatura, como também ele pode ser utilizado, que é muito comum, em escala arbitrária. Pode passar. Bom dia, meu nome é Mariana e eu vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, ele pode ser nomeado por equilíbrio termodinâmico. E ele acontece quando duas substâncias ou corpos atingem a mesma temperatura. Esse equilíbrio ele acontece pela transferência de calor espontânea entre dois corpos geralmente em contato, onde o corpo mais quente transfere o calor para o corpo com menor temperatura, ou seja, para o corpo que vai perder energia, vai ser o corpo quente, e o corpo frio vai ganhar energia. A gente tem duas fórmulas que a gente pode usar no equilíbrio térmico. Que é para você vai somar as energias para ver se elas vai estar em equilíbrio térmico, né? Ou o calor sensível, que ele vai estar relacionado na variação de temperatura dos corpos. E a fórmula vai ser esse Q igual a massa, vezes o calor específico da substância, vezes a variação da temperatura. Pode passar. Temos
parte de transferência de calor 3 meios. O primeiro que eu vou falar é a condução térmica. A condução, ela na maioria das vezes, ela acontece quando há contato, em que o condutor ele vai transferir o calor ou para a extremidade do próprio corpo ou para outro objeto. E a gente tem uma equação geral que é utilizada para para saber qual que é a quantidade de calor que vai ser transferida, que é esse Q, que ele vai ser dado em joules, igual a menos K, que é a condutividade térmica do material, vezes A, que vai ser a área de contato ali do meio, né? E o gradiente de temperatura. Pode passar. Na convecção térmica, ela é a formação de correntes de circulação no interior do líquido. Quando, por exemplo, a gente vai esquentar uma água na chaleira, que daí ela começa a ferver. Essa fervura essas correntes de convecção que estão sendo criadas ali dentro no interior do líquido. A equação também que é dada pela convecção é essa aqui, é Q, que também é dada em joules, igual a H, que vai ser o coeficiente de transferência térmica vezes a área de transferência do calor, e entre parênteses a gente vai ter a temperatura do fluido menos a temperatura ambiente. Pode passar. Na irradiação térmica, ela vai ser enviada por meio de ondas eletromagnéticas, uma vez que todas as temperaturas acima do zero absoluto, elas emitem uma radiação térmica. E quando acontece essa transferência de calor, a energia térmica se converte em eletromagnética e vice-versa. Lembrando que a energia não existe tipos, somente formas, uma vez que a energia ela se transforma em outra. A equação geral dada é de Q, que também é dada em joules, igual ao E, que é a emissividade do corpo, a sigma, que seria a constante de Boltzmann, e vezes a área de superfície emissora. E esse T é a mesma que a da passada, que é menos a temperatura ambiente menos a temperatura do corpo. E a propriedade do material ele é adimensional, ou seja, vai variar dependendo do material que vai ser utilizado na irradiação. Pode passar. Bom dia, eu sou a Natália e eu vou falar agora começar falando sobre a escala Celsius. Bom, a escala Celsius é a mais conhecida pela gente, pois é adotada no Brasil e em grande parte do mundo. Ela foi desenvolvida pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Ele desenvolveu um termômetro de mercúrio e usou como pontos fixos o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Algum tempo depois, Carlos Linneu, que ele era um médico sueco, ele contribuiu para essa escala. Celsius ele tinha colocado o ponto de fusão ao nível do mar de Celsius 100 graus e para o ponto de ebulição 0 graus Celsius. Então, Carlos, na contribuição, ele fez ao contrário. 0 graus Celsius passou a ser o ponto de fusão e 100 graus Celsius o ponto de ebulição. Por essa escala ser dividida em 100 partes, ela era chamada de escala centrígata. E em 1948, durante a 9ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, ela começou a ser chamada de escala Celsius, porque no sistema internacional, 100 significava 100, e fazia com que ficasse confuso. Então, 0 atribui-se o valor de 0 graus para a fusão do gelo e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água. Agora, a escala de Fahrenheit. Quem desenvolveu ela foi Daniel Gabriel Fahrenheit. Para o primeiro ponto fixo da escala dele, né, ele utilizou uma mistura de gelo, sal,
água e amônia. E o primeiro ponto seria 0 Fahrenheit. No segundo ponto fixo, de acordo com alguns historiadores, ele tentou diversas coisas, mas uma das versões mais prováveis é que depois de diversas experiências e ter apresentado diversos valores, ele atribuiu o segundo ponto fixo para uma mistura de água e gelo, sem os sais, que seria o ponto de fusão da água, 32 Fahrenheit. Já no terceiro ponto, em que ele usou o termômetro, quando ele entrasse em contato com a temperatura do corpo humano, ele ficasse em equilíbrio. O corpo em um estado normal, sem estar em um estado febril, que seria 96 graus Fahrenheit. E nos países que ele é utilizado, por exemplo, os países de língua inglesa, que exemplo, Estados Unidos e a Inglaterra, para você saber se uma pessoa estava em um estado febril, ela precisava passar de 3 dígitos na escala de Fahrenheit. A escala de Fahrenheit, ela se diferencia da escala Celsius, porque o valor da temperatura atribuído ao estado de fusão do gelo é de 32 Fahrenheit. Já na escala de Celsius, é 0. E o ponto de ebulição da água seria o valor de 212 e na de Celsius são 100 graus Celsius. Bom, eu vou falar sobre a escala de Kelvin, que ela também é conhecida como uma escala absoluta ou escala do zero, né? E ela foi proposta pelo engenheiro e também físico Lord Kelvin, né, em 1864, porque ele acreditava que era necessário uma escala termométrica que pudesse atribuir ao material uma total ausência do movimento de suas partículas. E ele tem como ponto de fusão 273 K e o seu ponto de ebulição é 373 K, Kelvin. E ele é utilizado pelo sistema internacional, né, o SI, e também por físicos. E diferentemente da escala Celsius, que é muito comum aqui no Brasil, ele é uma escala que pouquíssimas pessoas usam. E a sua denominação ela é feita com um número seguido da letra, né? Como, por exemplo, 400 Kelvin, 27 Kelvin e assim por diante. Pode passar. As escalas relativas. Bom, o que torna escalas relativas? São escalas que, quando o criador, o dono da escala, desenvolveu ela, ele definiu 2 pontos fixos, que é a relação entre a escala de Celsius e Fahrenheit. Por exemplo, 100 graus Celsius é a ebulição e 0 graus seria a fusão. Na escala de Fahrenheit, de Kelvin, fisicamente é impossível você chegar ao zero absoluto, diferente das 2 outras escalas. Bom, uma escala para a gradação das escalas, elas foram escolhidos esses pontos fixos da fusão e da ebulição da água. Como exemplo da imagem do lado, onde C1, K1 e F1, eles vão do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Elas possuem o mesmo tamanho, porém, os números nas escalas são diferentes. Já C2, K2 e F2, elas vão do ponto de fusão a um ponto aleatório, um ponto qualquer. E para você saber a relação entre elas, você precisa fazer a conversão entre essas escalas. Bom, e a conversão entre as escalas, embora elas tenham valores diferentes devido a uma temperatura, elas podem ser relacionadas e é bem simples, né? Aqui, como eu mostro no exemplo, tenho o termômetro de Celsius, que ele vai mostrar o ponto de 0 Celsius e o de 100 Celsius, que é até onde ele vai. E daí a de Fahrenheit, 32 Fahrenheit até 212 Fahrenheit. Aí aqui eu tenho como um exemplo essa fórmula que é a primeira que aparece, que é de Celsius menos 100 sobre 100 menos 0, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32.
Então, daí a gente vai ter Celsius sobre 100 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Que daí, simplificando a equação, ela vai dar Celsius igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Pode passar. Bom, e daí aqui, ainda falando sobre as conversões das escalas, eu tenho um exemplo de Celsius para Fahrenheit. A fórmula que eu vou utilizar vai ser essa daqui, né? Que vai ser Fahrenheit igual a Celsius vezes 1,8 mais 32. Já de Fahrenheit para Celsius, vai ser Celsius igual a entre Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Daí, de Celsius para Kelvin, vai ser Kelvin igual a Celsius mais 273,15. E de Kelvin para Celsius, vai ser Kelvin igual a... vai ser Celsius igual a Kelvin menos 203,15. Pode passar. Aí, aqui eu trago como um exemplo da conversão de Fahrenheit para Celsius, que aqui no caso vai ser de 80. Vai ser de 80 Fahrenheit para Celsius. Eu quero converter isso para Celsius. Então, eu vou usar essa fórmula, que vai ser temperatura Fahrenheit igual a 80 Fahrenheit em Celsius. Então, vai ser temperatura Celsius sobre 5 igual a 80 menos 32, dividindo por 9, temperatura Celsius sobre 5 igual a 48 dividindo por 9. Daí, como resultado, a gente vai ter temperatura Celsius, que vai ser 26,6 Celsius. Então, a gente converteu e achou esse resultado. Pode passar. Então, bom dia a todos. O meu nome é Larissa Paula Favreto e eu vou estar falando um pouquinho da Lei Zero da termodinâmica. Então, após a constatação de que o calor é uma forma de energia que podia ser transformada em outra, a termologia passou a ser chamada de termodinâmica. Foi no ano de 1930 que se percebeu que, para se obter uma estrutura lógica na apresentação de termodinâmica, era necessário colocar uma outra lei antes das 3 que já haviam sido enunciadas. Essa outra lei recebeu o nome de Lei Zero da termodinâmica. Como a imagem diz, se tivermos um corpo A que está em equilíbrio com o corpo B, que está em equilíbrio com o corpo C, A e C estarão em equilíbrio entre si. Pode passar. Pode passar. Eu passei, amiga. Aí não apareceu para mim. Aí, passou agora. A Lei Zero da termodinâmica ganhou esta denominação por conta de Alfred Fowler, nascido em 1989 até 1944. Ele era um físico inglês. Este homem da foto, então, foi quem descobriu, foi quem trouxe a lei da termodinâmica, a Lei Zero. Apesar de ter formulado a base do conhecimento que envolve as trocas de calor entre os corpos, existiu a necessidade de estruturar a apresentação da lei na termodinâmica. O conceito de Lei Zero é usado pela física até os dias atuais, até os dias de hoje. Fowler começou o processo de busca por respostas para a questão da sensação de frio ou calor, fenômeno que ainda debate estudos na comunidade científica, especialmente por envolver o conceito de temperatura. Pode passar. Então, se a gente pudesse resumir a Lei Zero da termodinâmica em uma frase principal, seria: a Lei Zero indica as condições para que se tenha o equilíbrio térmico. Basicamente, esta lei afirma que se dois corpos, o corpo A e o corpo B, estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, um corpo C, então A e B estão em equilíbrio entre si. Pode parecer meio confuso agora falando, mas eu já vou trazer alguns exemplos que vão demonstrar como essa lei é simples. Deste modo, quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato,
O corpo que estiver mais quente transfere calor para o corpo que está mais frio. Assim, as temperaturas de ambos se igualam, fazendo com que ocorra o equilíbrio térmico. Pode passar. Passou? Aí. Consideramos dois objetos, um objeto A e um objeto B. Se um terceiro objeto, o objeto T, está em equilíbrio térmico com A e também em equilíbrio térmico com B, então A e B estão em equilíbrios entre si. Então, aqui a gente demonstra, né? Se T está em equilíbrio com A e T está em equilíbrio com B, A e B estão em equilíbrios entre si. Tá? Então, continuando agora, mais um exemplo sobre a lei da termodinâmica. Pode passar, Nath. Se a gente tiver um copo de água pela metade em cima de uma mesa, esse copo está em temperatura ambiente há muito tempo, a gente esqueceu ele lá. E a gente ferve um suco de uva e acaba depositando um pouco deste suco no nosso copo, pode passar. Passou. Passado alguns minutos, então, a gente vai obter o equilíbrio térmico, ou seja, quando os dois conseguem se equilibrar na mesma temperatura. Aquela água em temperatura ambiente, com o suco de uva que foi fervido no seu equilíbrio Celsius, obteram 23 graus Celsius. Pode passar. O segundo exemplo é, se a gente tiver dois termômetros, o termômetro A e o termômetro A, mas tivermos dois copos com água, o copo de água B e o copo de água com gelo C. Os termômetros obtiveram a mesma temperatura, ou seja, A está em equilíbrio com C e A está em equilíbrio com B. Sendo assim, B e C também estão em equilíbrio térmico. Mas como eles podem estar em equilíbrio térmico se existe um copo com gelo? Ou a temperatura de B está muito elevada, muito baixa, ele é um copo que já está com água gelada e você precisou colocar gelo no copo C para que eles mantivessem o mesmo equilíbrio térmico. Ou o copo de água C pode ser que esteja com água quente e foi colocado gelos para que ele pudesse resfriar e atingir a mesma temperatura que B. Todos estão em equilíbrio térmico entre si, pois estão com a mesma temperatura. Pode passar. Agora eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano. Digamos que você está atrasado e quer beber uma xícara de café. Você ferve, mas ela está muito quente, mas você precisa sair rápido. A xícara de café está na temperatura 1. Então, você acrescenta o leite que você tirou da geladeira, que está em uma temperatura mais baixa, está mais gelado. É uma temperatura 2. Pode passar? Isso quer dizer que T1 é maior que T2. A temperatura do café está maior que a temperatura do leite. Pode passar? Então, você mistura os dois, fazendo com que o café e o leite atinjam o equilíbrio térmico. Eles estão na mesma temperatura agora. Pode passar. Sendo assim, o café com leite virou a temperatura T3. T1, que é o café puro, quente, tem uma temperatura maior que T3, que seria o equilíbrio térmico entre o café e o leite, que acaba sendo maior que o T2, que é o leite gelado resfriado. Pode passar. Essa é a lei zero da termodinâmica. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os equipamentos utilizados na medição de temperatura. Vamos começar pelo termômetro clínico, que ele é um termômetro que usa o princípio da dilatação de líquidos. Como esse aí, é usado o mercúrio. Ele vai operar nas temperaturas de 34 a 43 graus Celsius. A gente pode encontrar esse termômetro tanto em ambiente doméstico quanto em ambiente hospitalar, porque ele é utilizado para medir a nossa febre. Pode passar. No termômetro de álcool, ele utiliza o mesmo princípio que o clínico, porém, ele vai operar em temperaturas de menos 10 a 150 graus Celsius. E ele é muito utilizado em laboratórios. Pode passar. Já no termômetro de máxima e mínima, ele é muito encontrado
no meio da meteorologia, porque ele vai indicar a máxima e a mínima de temperaturas desde a última vez em que ele foi ajustado. Como a gente pode ver nas imagens, a gente tem duas formas, o eletrônico e o que é também utilizado com líquidos, que, se eu não me engano, é mercúrio que é utilizado também. Pode passar. O termômetro a gás, ele mede a temperatura através da leitura da pressão do gás, que é em um volume constante. Ele é muito utilizado para medir temperaturas baixas. E o gás que a gente utiliza nesse termômetro é o gás hélio, porque a sua condensação é de menos 269 graus Celsius. Pode passar. Esse termômetro de radiação, a gente já conhece ele, né? Porque agora, nesse tempo de pandemia, a gente vê como o pessoal usa ele para medir na entrada de mercado, de banco, porque ele não precisa do contato para ele medir a temperatura. Ele também pode ser usado em diferentes formas, mas ele também é usado nisso. E ele vai operar nas temperaturas de menos 50 graus Celsius até 3.000 graus Celsius. Pode passar. No pirômetro óptico, ele é um fenômeno, ele é usado de radiação também. E ele vai ser usado para medir metais incandescentes. Pode usar também para ser usado em temperaturas de fornalhas e até em estrelas, porque ele mede temperaturas acima do ponto de fusão que vai constituir ele. Pode passar. E temos o termômetro de lâmina bimetálica, que ele é constituído por duas lâminas de metais diferentes que são soldadas. Quando elas são aquecidas, por serem metais diferentes, como, por exemplo, pode usar o aço e o latão, a curvatura que ele vai fazer vai ser diferente. Então, ele vai poder marcar a temperatura que está. E a temperatura que ele pode marcar é de menos 5 a 300 graus Celsius. Pode passar. No termopar, ele é usado também da mesma forma que o de lâmina bimetálica, e ele vai ser dilatado em curva de lâmina em temperatura de até menos 5 e 300 graus Celsius. Ele é usado na indústria e na pesquisa petroquímica. Prontinho. Então, como conclusão do trabalho, a gente traz que os conhecimentos de termometrias, que antes eram apenas macroscópicos, foram ampliados e revertidos para que todas as falhas existentes antes nas teorias pudessem ser solucionadas. Atualmente, com o avanço tecnológico, com maior recurso e com os maiores conhecimentos, os estudos antes eram apenas macroscópicos. Atualmente, eles são microscópicos. E a termometria está presente em todo o nosso cotidiano, em todo o nosso dia a dia, a gente vê um pouquinho de termometria. No primeiro deles seria o desenvolvimento de equipamentos de conservação de temperatura, ou seja, a termometria está nas nossas geladeiras, nas nossas garrafas térmicas e nos nossos freezers. Até nos conhecimentos de fenômenos naturais, como os ventos, as massas de ar, a temperatura do dia, temperatura máxima e mínima, nos termômetros que usamos, além do café quente em temperatura ambiente que acaba esfriando. Tudo que envolve a temperatura, então, no nosso cotidiano, envolve o estudo dessa matéria. Pode passar? Essa é a nossa bibliografia consultada, o que a gente acabou buscando para fazer o trabalho. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, seria esse o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Estamos abertos a responder dúvidas. Muito obrigada.